é essencial que a gente esteja apto a constantemente estar mudando, para a gente conseguir nos mantermos sendo nós mesmos, né? Há mais de 30 anos atrás, um senhor chamado Sr. José decidiu sair de representante para abrir um negócio dele porque queria fabricar os produtos exclusivos para esses clientes. Ao longo do tempo, você pega seu time, leva para fora da fábrica para fazer um benchmark, para conhecer produção, e depois você sai de novo da empresa para melhorar o seu desenvolvimento, ser congruente com o que você prega na parede. E por fim, a gente termina uma jornada do cliente aí que você quer fazer o que o B2C faz com excelência, mas você tem o desejo e faz isso na prática dentro de um B2B, que é criar uma experiência do cliente. Não adianta também a gente ficar atrás do escritório, sabe? Atrás da tua mesa do escritório. Não é ali que tu vai identificar as oportunidades, cara. Ali não vai. Ali a coisa não vai aparecer, não vai cair no colo. Muito bem-vindos, parabéns pela conexão, estarmos aqui hoje num podcast super especial no Pode Multiplicar, um convidado da qual eu admiro, confio e tem feito um trabalho maravilhoso aqui e sendo inspirado e também inspirando pessoas ao redor de todo o Brasil. Então hoje nós temos aqui conosco André Klein, da Dalila Têxtil. André, que honra, prazer e gratidão aqui pela tua presença, hoje vai contribuir um pouco para muita gente, né? Chico, meu amigo querido, hoje é um dia muito especial, a gente poder gravar esse bate-papo, cara. Nós temos que cuidar para não virar conversa de bar, né? Conversa que se deixar a gente vai longe aqui. Mas, cara, prazer enorme, a Multiplier é uma operação que eu admiro, acompanho desde o começo, sou um dos primeiros clientes e é fantástico estar aqui com vocês e poder seguir essa jornada juntos. Vamos nessa. Uau, que bom, que bom. É bom quando esse bate-papo fica leve, gostoso e fácil, como você falou, o assunto de conversa íntima, porque é isso que a gente tem no dia a dia. Decisões rotineiras, porém decisões desafiadoras que a gente tem que tomar também, né, André? Rapaz, todo dia tem coisa nova aí para nós brincar, né? Mas é assim que é bom, é assim que a gente se diverte. André, eu gostaria de começar aqui pedindo a liberdade, porque você tem uma característica muito forte na intimidade com a criação dos produtos, e a Dalila tomou uma decisão aí, que quando fala-se indústria, não é tão simples assim fazer a quantidade de setup que vocês fazem hoje na fábrica. Então, da onde que fácil não é uma palavra que cabe dentro dessa frase aí, né, cara? Não. Da onde que veio esse olhar da contramão do que uma indústria quer fazer? Conta um pouquinho, inclusive os próprios produtos que vocês assumiram, né, o posicionamento aí de uma linha premium no Brasil. Ô Chico, assim, a vida como ela é. Então, você não existe almoço grátis, né? A gente costuma olhar as pessoas que olham de fora. É muito fácil julgar. Eu julgar outros negócios, olhar para os negócios e admirar, né? A vida do Instagram, a vida das redes sociais. Então, é muito fácil a gente fazer julgamentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, porque junto com o bônus, com aquela coisa bacana, que é a aparência, que é a vida do palco, aquilo que aparece, ou o produto bacana que está lá no final, no cliente, o elogio que você recebe por um resultado final, mas junto do bônus vem o ônus. Uhum. E esse ônus, ele precisa ser gerenciado e precisa ser entendido, porque junto com o bônus vem um ônus, e isso tem que estar na estratégia do negócio, tem que estar no alinhamento do negócio, né? Eu acho que em alguns momentos, inclusive, cara, a gente já sofreu com isso na Dalila, já sofremos, sem dúvida nenhuma, de imaginar colher o bônus, imaginar que queria buscar aquele bônus combinado, né? Mas não plantar de maneira adequada a semente de maneira que a gente entendesse que junto iam vir espinhos, iam vir situações difíceis que teriam que ser podadas, administradas. Então, assim, negligenciar algumas dessas coisas é um dos primeiros fatores do insucesso para isso, né? Porque você tem ali uma complexidade específica, eu não diria nem maior nem menor, tá? Porque assim, quando você faz um produto commodity, tudo que você faz em qualquer negócio que você se escolha fazer, você tem que no meu entendimento, na minha maneira de pensar, você tem que
querer ser o melhor naquilo, né? Então você pode escolher ser o melhor num produto comoditizado, fazer muito bem feito, como eu tenho empresas de amigos meus que fazem de maneira excelente isso. E vejo empresas também que escolhem fazer às vezes um produto commodity e entendem que aquilo lá, não, eu preciso fazer de um jeito mais barato, só que aquele mais barato vai tornando improdutivo, vai tornando o produto com uma qualidade pior, e não é isso. Né? Claro, tem mercado para tudo, mas o que dá sustentabilidade para a tua operação? Né? Esse que é o lance. E da mesma maneira, um produto diferenciado. Você tem uma complexidade de gerenciamento daquele processo. Você tem que entender que existem outras métricas, existem outras questões ligadas à gestão de eficiência fabril, ligadas a modelo de atendimento do cliente, ligadas a tipos de indicadores diferentes, né? E tecnologias diferentes, né? Gestão de pessoas, né? Específicas, né? Especificidades na gestão de pessoas diferentes. Então, assim, o jogo muda. O lance principal é você ter a clareza do que você escolheu e carregar a estratégia completa nessa tua escolha. Tu pode ter uma baita empresa de commodity, fazer um resultado bacana, claro que tu fica um pouco mais exposto ali a questões específicas, né? Quando tu fala de commodity, tu fica um pouco mais exposto à questão de câmbio, dolarização, etc. E quando tu fala de um produto diferenciado, uma escolha que a gente fez, né? A gente tá me perguntando da minha escolha, eu fiz aqui uma conceituação aqui na largada para falar um pouco agora da escolha que a gente fez. Um modelo de ateliê, né? A gente colocou inclusive um naming, né? Dalila Ateliê Têxtil. E esse lance do ateliê é justamente para marcar uma simbologia da nossa estratégia. Nossa estratégia é essa, é fazer customização, individualizar atendimento para cliente e trabalhar fortemente num produto melhor. Eu acredito que isso leva a gente a uma perenidade, uma sustentabilidade maior. Não é uma crença minha, né? A gente fez essa escolha por um desejo também de... Assim, tem uma dimensão filosófica aí que não é assim, uma coisa que vem um pouco do coração mesmo, sabe? Que quando a gente olhou lá atrás o mercado, e o mercado masculino é o mercado que a gente escolhe mais atender, Chico, claro que malha não tem gênero, então a gente tem vários clientes da moda feminina, tem clientes da moda infantil, enfim, mas esse mercado da malharia da moda casual, digamos, né? Especialmente no mercado da moda masculina, quando a gente olhou lá atrás, eu já falei isso em outros momentos, o mercado europeu, mercados mais maduros, né? A própria Estados Unidos ou o Japão, enfim. A gente via o produto masculino de uma maneira feito de uma maneira cuidadosa, com mais tecnologia, com cuidado de detalhes e tal. E aqui no Brasil a gente não encontrava, especialmente matérias-primas. A gente vive uma dificuldade ainda de costura também, né? Então também é uma oportunidade, mas assim, vamos falando aqui das matérias-primas têxteis, a gente não via. Isso eu estou te falando de 15 anos atrás, né? Então, assim, as coisas não mudam da noite para o dia, né? Então fala assim, eu vou decidir fazer um produto legal e amanhã você está fazendo um produto legal, né? Você precisa estruturar, cara, arrumar, organizar a tua plantação ali, né? Em todos os detalhes, né? No entendimento da tua equipe, no tipo de tecnologia que você está usando, em todos os vieses da tua indústria, do teu negócio. E a gente tomou uma decisão estratégica lá atrás, desculpa, só terminar, a gente tomou essa decisão estratégica lá atrás. Eu ia pedir isso. E leva tempo esse processo. Lá atrás, quanto tempo, André? Olha, eu acho que assim, a decisão de a gente querer fazer uma coisa mais bacana mesmo foi mais ou menos lá por volta de 2012, 2013. Foi onde a gente começou a fazer essa escolha assim, vamos mais pro masculino, vamos dar uma sofisticada e tal. E, passamos por diversos desafios ao longo desse tempo. Mas a nossa crença se manteve firme. Tu vê que isso fazem 10, 12 anos. Vou colocar aqui, tentar achar uma linha de tempo aí por volta de 12 anos. E tu vê que como o processo é longo às vezes, né? Como o processo é longo. É muito fácil olhar agora e falar, que bacana, tá colhendo ali frutos específicos, beleza. Mas tem muita coisa envolvida atrás disso aí. Muita coisa. Inclusive amadurecimento de gestão, né? Total, quantos anos a Dalila tem? Dalila, nas mãos da nossa família, são 30 e... Agora estamos em 2024 para 25, então tá virando aí. 32 anos, vai. 32 anos. Mas o CNPJ é de 1973, né? Então lá se vão 50 e agora indo para 52 anos aí, né? Sim, sim. E os últimos 12 anos aí, então a gente pode falar que vocês decidiram mudar e ir pro masculino,
para o masculino premium, inclusive. Especificidades. Nesse momento, quando você fala assim, alguma coisa do meu coração, era muito teu, um estudo que você olhou fora, ou o que você estava buscando, o que mais você estava buscando? Uma necessidade de mercado, ou tinha alguma coisa que estava te doendo muito, que você não queria continuar, né, no commodity? Você se considera antes que você estava produzindo uma linha de commodity, André? Cara, eu vou tentar fazer uma reflexão aqui de uma maneira bem específica, olhando lá para trás. Eu acho que assim, a gente se posicionou até em um determinado momento, assim, a gente se fortaleceu em alguns commodities, alguns produtos commodities. O mercado brasileiro de moda masculina, não sei se tu vai se lembrar, mas existia uma relevância maior naquele período de 2000 a 2012, vamos colocar aqui uma ordem de grandeza, né? Existia uma relevância maior em marcas, por exemplo, marcas de surfwear. A maneira de se vestir do homem era uma maneira, digamos, um pouco mais, entre aspas, largada, um pouco bem mais casual, assim, simples, talvez, vamos falar. E, pô, a gente já andava na Europa, cara, ou mesmo, né, na América, né, nos Estados Unidos, como eu falei antes, ou em outros países. E, cara, a gente se deparava com uma diferença na maneira de vestir, que hoje já diminuiu muito, muito, muito essa diferença. Eu acho que a gente fez parte desse processo, assim, é um orgulho nosso isso aí. Né, hoje em dia, estamos todas as marcas de moda masculina do Brasil, temos uma participação de mercado muito alta nessa questão. E também participamos de outros mercados, mas falando dessa questão do masculino, a gente percebeu que tinha ali uma oportunidade, sabe? E era um mercado que era pouco visto. Então, eu acho que a gente participou de um processo de desenvolvimento e amadurecimento desse mercado, sabe? Porque se tu fosse fazer as da Lila de hoje também, em 2008, 2007, pelo amor de Deus, eu acho que ninguém ia entender. O produto que hoje a gente faz não ia ser entendido naquele momento. Mas aí o mercado foi mudando. E a gente também fez um processo de talvez empurrar ou talvez ampliar o entendimento nessa questão das pessoas, dos clientes. Contribuiu muito até para quem estava desenvolvendo esses produtos, porque talvez não existia no mercado uma linha, né, ou de uma forma tão democrática, uma linha da qual vocês fabricam hoje. Um lance interessante foi o seguinte: em 2011 para 2012 a gente estruturou a Casa Rosa, que é o nosso ateliê de desenvolvimento, criação, uma simbologia da nossa estratégia. A gente tem lá um acervo de várias peças, é um ambiente, uma delícia, o lugar, né? Uma casa de 1922, tombada do patrimônio histórico, que a gente preparou para receber clientes. E, cara, a gente começou a receber clientes com frequência lá, fortaleceu esse processo. Começamos a convidar marcas relevantes no cenário da moda e tal. E aí começou a acontecer uma mistura de coisas, porque o cara começou a vir na Dalila, o cliente começou a vir na Dalila, ver as peças que a gente trazia de fora, né? Ao mesmo tempo que ele também, né, viajava um pouco aqui, um pouco ali, começou a sentir confiança de trazer as coisas que ele vinha, os desejos, e aí começou a acontecer a transformação, porque primeiro, uma transformação começa do quê? De fora para dentro, né? Assim, não a transformação, mas eu digo a vislumbrar a oportunidade, né? Transformação é mais de dentro para fora, mas você vislumbrar a oportunidade vem de fora para dentro, né? E aí a gente começou a olhar para essas oportunidades e falar, tá, vamos começar a atuar aqui, porque a gente meio que assumiu uma postura de falar assim, olha, eu quero transformar essa indústria. Então, não é possível que tem produto que o cara faz na China, no Japão, no Peru, em Portugal, na Itália e não consegue fazer no Brasil. Por quê? Então, a gente pode ser esse elo de ligação dessa construção, dessa jornada, desse desenvolvimento, desse amadurecimento de mercado. E eu acho que essa aproximação do cliente dentro da Dalila, né, essa possibilidade de a gente conversar, isso também foi um elemento importante, sabe? Muito. Então, a gente já tem um caso aqui, ó. Se foi em 2012, 2013, vocês decidiram entrar nesse mercado, começou já uma expectativa em 2011 com a Casa Rosa trazendo algumas oportunidades para quem estava ali desenvolvendo. Logo, brilhou o olho do teu cliente e que ele começou a exigir um material diferente. A tua intimidade com fábrica, com cliente, com criação de produto, com as pessoas de desenvolvimento,
o que tu considera importante para outros empresários essa intimidade no desenvolvimento de produto? O que te ajudou esse teu desejo de estar próximo no desenvolvimento de produto, André? Ô Chico, eu acho que na minha experiência de vida, no andar da carruagem, das coisas que eu tenho visto e tenho feito, vou falar por mim aqui, né? A maioria das coisas, a grande maioria das oportunidades que a gente tem enxergado e a partir daí aproveitado e construído janelas aí de mudanças e transformações internas e construindo novas estradas e tal, eu diria que vem do cliente. Mas o cliente não fala pra gente, eu quero isso, 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 aquilo. Às vezes ele fala, mas assim, a mensagem sempre, na maioria das vezes, está subliminar. Você vai para o mercado, você identifica situações, mudanças, comportamentos, possibilidades, você conecta uma informação com outra informação e a partir daí a gente começa a fazer as mudanças e começa a encontrar essas oportunidades de mudanças ou oportunidades de novos negócios, como eu tenho também trabalhado nisso recentemente. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? É muito essa questão de a gente olhar as oportunidades que estão lá fora. E aí, cara, eu gosto muito de fábrica. Sabe, a gente se conhece, eu tenho uma frequência de disciplina, de estar na fábrica, de estar com a turma e tal. Só que, assim, eu também não sou o cara com o estilo de dar o ritmo da fábrica. Uhum. Mas eu penso a transformação a partir do que eu vi lá fora. Uhum. Né? Então, a gente tem um time muito bom lá da Lila que compra ideia e a gente faz as coisas juntos. Mas eu acho que não adianta também a gente ficar atrás do escritório, sabe? Atrás da tua mesa do escritório. Não é ali que tu vai identificar as oportunidades, cara. Ali não vai. Ali a coisa não vai aparecer, não vai cair no colo. Né? Perfeito. Você falou ali que às vezes o cliente quer, mas ele não fala, ele não verbaliza. Você se recorda de algum case que consegue lembrar que saiu algum produto? Nossa Senhora. Não, isso acontece o tempo inteiro. Mas você fala que ele não fala por qual motivo? Pelo nível de consciência, talvez? Ele está atrás de alguma coisa, mas não entregaram a solução para ele? Não, quando a gente vai para o assunto produto, eu diria que tem respostas mais diretas e algumas indiretas. Né? Respostas mais diretas, às vezes ele traz produto de fora e mostra o produto, olha, quero isso, isso, aquilo. E às vezes respostas mais indiretas. Recentemente vi um cliente e falou, cara, beleza, eu quero aqui um tecido de cotton, mas pô, eu queria que fosse uma coisa meio que só minha, que tivesse também uma fibra diferente e tal, eu queria que fosse um exclusivo meu e que eu queria que isso fosse meu básico de produção e tal. Então, cara, aí você vai conversando, ele vai apresentando ali um desejo, né? E aí a gente, a partir das nossas tecnologias, nossos conhecimentos, das nossas pessoas, da nossa infraestrutura, a gente pensa as possibilidades. É claro que nós temos um negócio voltado para esse modelo, certo? A gente construiu um negócio voltado para esse modelo. Eu tenho gente lá dentro, com as duas orelhas abertas ali, esperando para receber essa informação, destrinchar ela e transformar em uma solução. Mas está tudo bem também você ser uma operação comoditizada, eficiente, que entrega ali um valor também. Todo negócio é legal desde que tenha um alinhamento adequado. O nosso é assim. Né? O André, vamos lá. Agora que você falou, as pessoas estão ali de orelha aberta, dispostas a receber. Como que foi no começo que vocês decidiram assumir a posição de linha premium, masculina? Porque quando fala em setup e você não tem uma cultura de fazer esse setup constantemente, houve uma resistência do time, dos líderes no começo... porque leva tempo e bota energia. Como é que foi essa mudança? Me chamou a atenção do bônus e ônus que você falou. Sim. Tá dentro? Cara, eu acho que nem foi tanto resistência do time, tá, Chico? Porque a gente tá muito junto, muito perto. Todo dia a gente conversa. Tem um time muito bom lá. E eu não acho que teve resistência de ninguém, de pessoas. Eu acho que é mais assim, a gente tomou a consciência de uma necessidade, de uma mudança, juntos. E assim, a gente passou por um processo... teve um período da Dalila, inclusive, que a gente levava pessoas diversas. Eu acho isso muito legal também. Sempre que a gente pode fomentar isso, a gente faz. Mas a gente fez com uma frequência bem mais alta, até para ter um estalo de entendimento de mercado. A gente levou a turma no cliente, né? Botava a turma no avião, ia no cliente. Tava o pessoal de todos os setores da operação da Dalila. Não o normal, que é a área comercial. Né? Para ter esse entendimento, né, de desejos, de necessidade. Isso é uma
É uma coisa que é bacana demais, assim, é uma ação de alto impacto, né? Na consciência, né, do colaborador. Mas, assim, sempre tivemos um time que comprou ideia, tá, cara? Eu falo isso, não é da boca para fora. Tanto que nosso time de gestão de primeira liderança, por exemplo, eu lidero ali, são 11 ou 12 pessoas. Essa turma aí tá com a gente, não tem ninguém há menos de 10 anos. Então, a gente tem um time ali que entende, né, a jornada nossa. Aí a tua pergunta, onde que foi, né, a questão da dificuldade de fazer essa mudança? Cara, é um processo, né? Recursos. Então, assim, cara, a gente virou a fábrica de cabeça para baixo nos últimos anos, né? Então, você tem que ter uma coragem muito grande, altíssima convicção, e aí tem um processo, cara. Tem que estruturar a vida como ela é. Tem que estruturar galpão, tem que estruturar maquinário, tem que dinamizar uma área financeira, que tem que ter toda essa combinação, lealtação, e aí tem que entender todos os impactos, pensar no todo, né? A gente tem um conceito lá, eu acredito que, assim, para a pessoa ser altamente produtiva, ela tem que ter um ambiente que propicie uma produtividade produtiva dentro do contexto da operação, dentro do que a gente tem lá com produto diferenciado, setups e tal. Então, a gente tem investido em tecnologia de dados, né? Tem investido lá em entrega de resposta rápida da informação da máquina, para que a gente possa ter uma velocidade na tomada de decisão, né? Então, isso tem transformado a Dalila. Da mesma forma como estrutural, né? Assim, coisas que se falava nos livros lá atrás, e eu vejo acontecendo na prática, cara. A gente mudou a iluminação de fábrica, por exemplo, uma coisa simples, né? Então, a gente tinha uma fábrica lá, a gente tinha lá as luminárias lá, ficavam um pouco mais escuras. Aí botamos lá o LED, né? Que botamos na fábrica inteira. Cara, impressionante. A gente foi mudando aos poucos, a gente ia de um setor para o outro e falava, meu Deus, a luz está apagada ali, porque é um exagero, né? Que eu falei agora, mas é eficiência. Aí você não vê, 2%, 3%, 4%, 5%. Sim. Esses detalhes, vamos lá, iluminação. Às vezes a gente passa na produção e acaba não dando atenção. Foi pesquisa de clima, pesquisa de satisfação ou liderança mesmo trouxe? Cara, é uma mistura de coisas. É sempre um combo, nunca vai ter uma solução única. Você tem que escutar o colaborador, você tem que perceber, você tem que fazer benchmarking fora, ver quem está fazendo coisas bem feitas, trocar, conversar com gente especialista no assunto, olhar para o teu negócio com um olhar assim de zero, como é que seria se eu zerasse e fizesse do começo? Uhum. Então, cara, é uma combinação de coisas. Boa reflexão. Agora, a liderança principal, ela tem que estar na frente, puxando. Não adianta terceirizar a culpa, cara. Uhum. Ô, André, eu percebo aqui que você em alguns momentos levou a sua liderança, ou talvez outra parte da liderança, para os clientes, para eles ouvirem o que o cliente está exigindo, e outros momentos para benchmarking também, ou seja, ver o que o mercado está acontecendo. Tu faz isso com frequência? Você faz isso de uma forma estratégica? Tem as peças mais importantes que você coloca? Ou é um ritual anual, semestral? Ou quando o sente necessidade leva? Fala um pouco sobre isso. Não, eu até acho que seria legal até a gente construir uma disciplina maior nisso, mas a gente não tem. É muito por feeling, assim, de perceber situações, necessidades específicas do momento, sabe? Uhum. E, pô, quando a gente precisou fazer uma transformação na malharia lá, uma mudança pesada de layout, cara, peguei Tônio Marcos, nosso diretor industrial, os líderes de turno, o Gilson, nosso gerente de malharia. Cara, pegamos um dia lá e fomos rodar lá, fomos uma facção lá, por exemplo, que a gente considerava uma referência, e fomos perceber, olhar coisas e tal. Então, só um exemplo simples aqui, né? Precisava mexer com a ventilação, né? Precisava mexer com a estrutura de ventilação do prédio lá da indústria. Entramos no carro, fomos para Brusque, lá numa fábrica que tinha um sistema de ventilação legal. Então, cara, isso é por feeling. A gente não tem, tipo, todo mês vamos sair, procurar uma empresa, vamos lá, não. Isso não acontece. Mas a gente tem que perceber os momentos. Eu acho que, assim, a gente respirar áreas diferentes. Da mesma maneira, eu recebo, às vezes, empresários na Dalila lá, maior prazer, amigos e tal, para trocar ideias. Cara, a gente aprende o tempo inteiro com isso. Sim. Claro que a agenda é uma só, né, bicho? A vida como ela é. O relógio corre, não dá para, né, sair, digamos, entre aspas, passeando aí por fábrica e tu não tá no teu negócio focado, mas assim, eu acho que é um desafio de todos, né, esse desafio de agenda, né, o desafio de agenda é um desafio grande. Sim.
E a gente tem que equilibrar, cara, da melhor maneira possível. Eu percebo que tanto no benchmarking quanto levar eles para ouvir cliente, como você coloca os indicadores dentro da fábrica também, a toda hora você está dando uma dose de clareza para eles, né? Uhum. Os indicadores é algo que está acontecendo de uma forma constante lá. E aí, quando eu falo assim, cultura, para a sua liderança, vamos lá, média de tempo de casa lá deve ser o quê? 15 anos, talvez? Você que sabe bem lá, né? A gente É tá surreal junto, o período. Qual uma característica importante que você considera para ter esse time tão maduro lá, né? Pessoas mais jovens na tua liderança encontra ali com 6 anos, 7 anos, vamos lá, média 15 anos. Poxa, é muito tempo isso. Então a gente fala-se muito em rotatividade de liderança também, e vocês têm uma liderança super madura e ponta firme, né? Eu vejo a admiração que eles têm com você, a liberdade que você dá para eles também. É uma característica genuína do André e dos teus líderes. Conta um pouco mais, porque onde eu ando, muitas pessoas pedem da Dalila. O que o André faz para ter essa liderança tão próxima a ele? Tão próxima não, tão ponta firme, tão fiel a ele. Cara, eu não considero que eu faço nada de especial, assim, sabe? Eu não considero, assim, mas a gente procura estar junto. Tem de disciplina de processo lá, a gente tem um encontro que a gente faz lá acho que cada 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. E a gente junta todas as lideranças, são 40 e poucas lideranças, para falar a mesma língua, né? Passar um dia lá de alinhamento de cultura, alinhamento de estratégia. Isso é uma coisa muito bacana, a gente tem a oportunidade de olhar no olho de todo mundo, conversar, dar oportunidade para eles darem as ideias e tal. Isso eu acho que é um lance que tem ajudado, porque a estratégia ela se move o tempo inteiro, né? Quando você fala, principalmente no plano tático, né? São muitas variáveis. Então, a gente tem ali a oportunidade de ficar ajustando rota o tempo inteiro juntos. O projeto que abriu lá 6 meses atrás, depois, daqui a pouco não faz mais sentido. E se você não faz esse alinhamento com todos, explica as razões, daqui a pouco começa a virar uma confusão, uma comunicação danada, né? Uhum. Agora, a valorização individual das pessoas, o que eu valorizo na liderança, assim, às vezes, muito mais do que o talento genuíno, eu valorizo mais, André, tá? Uhum. Eu valorizo muito, assim, o compromisso de estar junto e o olhar empreendedor. Aquele desejo de fazer como se fosse seu. Isso é as coisas que eu mais valorizo, cara. E eu vejo, na Dalila já aconteceu várias vezes, né? Aquela questão do cara ter a competência técnica. Pô, acontece de vez em quando, cara. O cara tem a competência técnica, mas não consegue gerenciar, às vezes, conflitos, situações e tal. E aí complica, né? O André lá de 2012 para o André de Vixe, hoje. Qual que foi alguma característica assim, fui me desenvolvendo, fui aprendendo? Não. Qual foi uma característica que foi desafiadora você aprender, desenvolver e hoje você acredita que foi uma boa escolha? Chico, eu acho que eu desenvolvi muito a questão da comunicação, que eu acho que é um lance assim que para o líder, cara, nós dois estarmos aqui hoje, né? Porque em 2012 ia ser terrível esse nosso podcast aqui, ia ser uma enrolação. Acho que hoje a gente consegue objetivar e tal. Acho que comunicação, cara, é um lance primordial para uma liderança. Acho que, cara, o cara que é líder de um negócio, empreendedor de um negócio, o cara tem que ter olhar para o cliente. E, claro, tem que ter olhar para o colaborador também, mas ele tem que estar com o olho no mercado. Isso é um ponto que, no meu ponto de vista, cara, para mim é crucial. E eu acho que o do André de 2012 já tinha isso, tá? Então, mas assim, essa parte de olhar para o cliente, mas comparando o de 2012 com o 2024, uma boa pergunta, essa eu nunca tinha refletido, mas eu acho que eu aprendi a cortar muito caminho, sabe? Acho que aprendi a cortar muito caminho, eu consigo ser mais produtivo hoje. Cortar como? Dá um exemplo. Por exemplo, os benchmarking consideram cortar caminho? Eu diria que assim, a gente consegue ser mais produtivo, sabe? A experiência fez a gente já bater cabeça e olhar, não, isso daqui eu não vou nem tentar, que eu já tentei uma vez, já tentei 2 e eu já entendi que para cá é melhor. A mesma coisa que o mercado vai mudando o tempo inteiro, mas a gente tem que ter essa capacidade de entender que tipo de atualização e o que aquilo impactaria naquela experiência que você já teve. Mas eu acho que isso é natural, né? A gente vai ficando mais pronto ao longo do tempo. E a gente está em constante transformação, né? Não vamos ficar pronto nunca, né? Mas hoje eu acho que nós, né, Chico? Cara, a fase dos 40 aos 50, eu acho que do ponto de vista de produtividade,
nada contra nenhuma outra idade aqui, tô fazendo aqui o julgamento, mas eu me sinto muito bem, assim, nesse momento, sabe? Uhum. E você acredita que tem algum desafio a ser desenvolvido, assim, pela essa mudança na velocidade da mudança do mercado? Ou você acredita que da forma que você tem mudado, estando aberto com o cliente, é o suficiente para os próximos, não vamos falar 10 anos, né? Planejamento estratégico de 10 anos não falamos mais. Não, Chico, assim, ó, cara, eu acho que as ferramentas, não tem que ficar antenado, né? Eu tava aqui esses dias aí em treinamento de ChatGPT, pelo amor de Deus, cara, isso daí, a possibilidade que a gente tem de dar produtividade para as nossas coisas, quem souber aproveitar melhor isso, né? Tem muitas coisas surgindo. As ferramentas de gestão, né? Ferramentas de atuação. Agora, na essência, cara, eu realmente acredito que é respeito aos valores, alinhamento na estratégia, você desenhar uma estratégia e todas as tuas atitudes, do teu time, está alinhado naquela estratégia. Parece simples, mas não é. Tem que estar todo mundo muito bem comunicado e tem que estar o tempo todo refletindo sobre essas iniciativas. Então, assim, na essência, cara, não vai mudar. Vai mudar nas ferramentas. Uhum. Mas é uma maneira minha de pensar essa, né? Uhum. Não, é 100%. E volta na comunicação que você desenvolveu, né? Mas deixa eu ser um pouco mais profundo na comunicação hoje. Tudo bem, podcast aqui, mas o André se comunicava com a sua liderança de uma forma diferente? Ou com menos frequência? Ou com menos intimidade? 2012 para cá? Não, 2012 eu não estava com o bastão, né? Meu pai estava tocando a empresa. Então, acho que até é ruim fazer esse comparativo, porque eu estava na gerência da área comercial naquele momento, de gerência, diretoria comercial. Então, eu tinha um viés de ficar 70%, 80% do meu tempo ali na área comercial. Uhum. Então, não sei, não consigo fazer essa análise para te dizer assim, porque hoje meu tempo está em todos os lugares, né, cara? Sim. Tá na controladoria, tá na contabilidade, tá no financeiro, tá na RH, daqui a pouco tá lá na produção, na tinturaria, daqui a pouco tá no cliente, daqui a pouco tá na engenharia de produto, no desenvolvimento da marketing. Uhum. Então... Foi preparado essa passagem de bastão na época, André, para ti? Ah, Chico, cara, a gente é uma empresa familiar, né? Meu pai, tu conhece, cara, é um cara que meu maior mentor, né? Admiração profunda. O pai nunca assim, estudou para ser um empresário, né? Não estudou para ter uma empresa, né, cara? As coisas foram acontecendo. Ele foi vendedor da Marisol, década de 80, aprendeu vendendo, aprendeu na rua. Cara, falar de vendas com ele é sacanagem, né? Ele é uma enciclopédia no assunto. E aí depois ele tomou a decisão maluca de começar o negócio dele, né? Por quê? Incentivado pela possibilidade de ele poder fazer coisas diferentes para o cliente, né? Ele falou, não, eu quero atender o meu cliente de uma maneira assim, com um produto diferenciado, lá. Cara, assim nasceu dali, olha que loucura. Então tem lá uma semente lá atrás, né, dessa questão. Corajosa? Pô, corajosa, pelo amor de Deus, botou tudo da vida dele lá, chamou minha mãe, a professora, chamou para ajudar. Mas assim, nunca teve essa preparação. O pai começou a Dalila com 46 anos, então já começou do ponto de vista genérico, assim, né? Quando as pessoas olham e falam, pô, 46 anos, começou tarde, né? Começou a Dalila, cara. Começou assim, ele falou, vou comprar era uma confecção pequena, vou comprar essa confecçãozinha aqui, vou parar de ser representante comercial e vou ter meu próprio negócio, minha própria indústria, né? E aí, logo ele identificou uma oportunidade, parou a confecção, vendeu a operação de confecção e seguiu vendendo malha em rolo. Isso já logo na sequência, de 94, 95. Estou te contando isso porque faz sentido com a tua pergunta. Vocês se prepararam? Cara, eu sempre tive do lado dele. Sempre ajudando. E ele, cara, tem uma energia gigantesca, né? Um cara, uma energia impressionante. A gente já participou de momentos assim de... turma querendo saber de sucessão, daí eu e ele falar especificamente disso, já em PAEX. Mas, cara, para te falar bem a verdade, assim, a gente não se preparou formalmente para isso. As coisas foram acontecendo, né? E eu acho que a gente teve muita sorte, não sei se é sorte, sei lá, Deus faz as coisas do jeito que tem que se fazer, né? Mas eu sempre quis muito isso. E eu acho que também pro meu pai, mesmo que ele a idade já começou a pegar mais energia de menino que ele tem, né?
Mas ele não é fácil, né? Eu nunca passei por isso, né? Mas me coloco no lugar dele, tento me colocar no lugar dele o tempo inteiro. Desapegar, entre aspas, né? De uma coisa que você fez ali a vida inteira e falar, pô, será que é isso mesmo? Então, mas, cara, foi um processo longo, não foi pouco tempo. Mas aconteceu, graças a Deus, aconteceu bem. E hoje em dia, meu pai tá conseguindo curtir a vida. Aplaudindo a família aí. Tá conseguindo curtir. Que bom. Ô André, quando a gente fala em pessoas, cultura e tudo mais, é tudo muito bonito no papel, né? Se for para a gente tirar cases, fazer benchmarking, mas hoje a Dalila é muito visível que ela coloca tempo, energia e dinheiro nas pessoas, na sustentabilidade, na tecnologia. É a tríade de vocês escrita na parede, mas é vivenciada constantemente, né? Conta um pouco mais sobre o quanto que de energia, tempo e dinheiro vocês colocam nesses 3 pilares e por que você ou vocês escolheram esses 3 pilares aí. Ô Chico, eu participei de um processo com meu pai também. Acho que esse foi um momento bacana assim do processo ali, inclusive quando falo de sucessão, do processo de preparar a sucessão. Vamos falar assim, teve um momento de preparação, foi esse. Participou de um programa chamado Metanoia lá em São Paulo, com o Roberto Tranjão, cara maravilhoso, escreveu já diversos livros, inclusive eu recomendo os livros dele muito. E um amigo da vida, assim. E a gente fez um longo trabalho lá com ele, 2 anos e tal, e falamos muito de propósito, falamos muito de valores lá, do sistema humano de gestão e tal. E lá, cara, eu aprendi, assim, a sempre na vida cuidar dessa coisa de você escrever um propósito e viver ele de verdade, em todas as pontas, né? A gente já entendia dessa maneira, mas lá eu acho que isso se reforçou, sabe? Eu tenho cuidado, cara, ao longo desses anos muito para não acontecer essa... É fácil acontecer numa empresa, né? Mas essa bobagem, eu diria, de você escrever qualquer coisa na parede ali e ficar como objeto decorativo, né? Uhum. E, cara, a gente realmente tem um foco profundo, e as pessoas sabem disso, lá dentro da Dalila, em investir nas pessoas, e a gente investe nelas. Tem uma escola lá dentro da Dalila para treinar novos operadores. Queremos, inclusive, temos projetos para o ano que vem para melhorar essa questão. A gente está sempre olhando foco em treinamento, foco no bem-estar das pessoas, para que elas entendam o alinhamento da estratégia. Então, cara, a vida como ela não é fácil, a gente erra, falha, mas é assim, né? A gente tem esse desejo, né? e trabalha nesse sentido. A gente realmente investe muito, tem investido muito em tecnologia, né? Os últimos 2, 3 anos foram anos em que a gente tomou decisões corajosas, né? Para poder, inclusive, adequar, né, os desejos de produção em relação aos produtos com a viabilidade de tecnologia, né, do ponto de vista fabril mesmo, né, uhum. E também do ponto de vista de dados, né? A gente tem investido muito em tecnologia. Inclusive, eu tenho que te dizer aqui um parênteses, capítulo à parte, que nesse último ano a gente avançou pesado com tecnologia de dados na área de indústria, e isso foi uma transformação para a gente, porque a nossa empresa, nosso modelo de negócio tem tudo para ser improdutivo, né? Porque é um modelo de alto volume de setups, alto volume de paradas de máquina para trocas, e a gente conseguiu otimizar muito isso com tecnologia de dados, por incrível que pareça, né? Repegando dados em tempo real da máquina, todo mundo de olho, focado, analista de dados, dentro da produção. Normalmente é fácil a gente olhar isso de repente numa área comercial, né? Mas às vezes não é tão comum numa área produtiva, né? E a gente conseguiu se estruturar dessa maneira, com muita tecnologia, né? E, por último, mas não menos importante, né? A gente realmente olha para a sustentabilidade, que muita gente pode pensar que é clichê isso, não é. A gente acredita, eu já falei outras vezes, que a sustentabilidade, ela, na sua maneira completa de ser observada, né? No ESG, isso, né? Com a governança, com a questão social, né? Com a questão ecológica, do cuidado, né? Eu acho que isso traz a perenidade para o negócio, para olhar para a Dalila e falar, meu, a Dalila daqui 50 anos vai ser um negócio de valor, vai ser um negócio... A sustentabilidade, ela estrutura essa ponte, né? Para não pensar o hoje, o agora também, mas eu acho que é 20% hoje e 80% amanhã.
ela não garante, mas ela te dá mais condições de você estar bem estruturado na manhã. Então, são os 3 pilares que, cara, a gente trabalha consistentemente. Estamos agora fazendo o nosso relatório de sustentabilidade, que deve sair no ano que vem. Existe lá o famoso, né, olhar lá da indústria têxtil, que é uma das indústrias mais poluentes do mundo, né? Todo mundo costuma falar essas questões. E eu sempre digo, eu não quero estar nesse indicador aí, né? Eu quero estar em outra estrada. Uhum. André, incrível como a tua inquietude de buscar coisas externas te trouxe bons resultados. Você levar seu time para fora da empresa para ver o benchmarking, você levar outra parte do seu time para conhecer o que o cliente está exigindo, que é diferente. Você levar, talvez, num concorrente seu, fazer um benchmark, outra, levar seu time para conhecer seu cliente e entender que eles que estão pedindo. Sim, são coisas diferentes. Você se capacitar, como você se capacitou, entender o quanto que se sentir congruente te traz mais potência de escrever o que você vive. E fez com que você colocasse um valor de comunicação que é importante, que você falou, poxa, isso aqui não era tão bom e hoje eu dou muito valor. Isso faz com que a gente tome uma decisão cada vez mais forte, fala assim, eu não posso ficar atrás da mesa, né? Que nos primeiros 10 minutos você já falou, ali é o pior lugar, né? O Denis fala muito isso, o pior lugar para administrar uma empresa é atrás da mesa, bicho, né? Minha sala lá, tem uma salinha lá. Cara, é sala de reunião, cara. Eu chego lá, a turma tá usando lá, que tem uma mesinha redonda. E, cara, que bom, porque a gente tá com pouca sala de reunião lá. A turma usa mesmo, cara. Eu fico pouco lá, tá? Pouco lá. Meus e-mails, quem manda e-mail, gente, ó, quem manda e-mail que eu não respondi ainda, desculpa, porque, cara, é a vida como ela é. Às vezes eu acordo mais cedo num domingo, num sábado ali, dou uma desenrolada nos e-mails. Porque, cara, eu gosto de estar rodando na fábrica, tá rodando no cliente. É ali que tá a informação, é ali que as coisas acontecem. André, eu sei que tu tem intimidade e gosta de vários setores. Tu gosta da indústria, tu gosta da controladoria, tu gosta do cliente, mas fala assim, não tira isso de mim, senão a empresa vai ter problemas. Cliente. Agora me fala o que você faz no ritual, no dia a dia, não de segunda a sexta, mas o que o André faz durante um mês, ou bimestral, ou trimestral, que faz assim, caramba, isso eu precisava fazer, que me gerou muito resultado? Eu participo das contas estratégicas ativamente. Uhum. Isso dá muito resultado. Um volume assim, 5, 10, 15 clientes que você participa com mais proximidade? Cara, depende muito do momento, assim, né? Às vezes tem um momento que chega perto de lançamento de coleção, aí a gente trabalha com essa coisa dos calendários da moda. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma oportunidade maravilhosa. Como eu tenho um showroom bacana lá, tem um ganho indireto, né? Quem não tem ainda para pensar aí, porque tem um ganho indireto de você trazer o cliente para tua casa. E aí, assim, independente do tamanho do cliente, eu tenho acesso à agenda da casa, né? A gente digitaliza lá, eu fico de olho. Tem um cliente lá, se eu tô em Jaraguá, se eu não tô Presidente Getúlio na tinturaria, ou se eu não tô viajando em algum lugar, ou algum outro compromisso, se eu tô em Jaraguá, não importa a minha agenda, eu dou um pulo lá. Conversar, seja um café, 15 minutos ou 1 hora, não importa o tamanho do cliente, cara, porque ali a gente vai escutar, né? E aí ver como é que tá a percepção, os porquês. Então isso é meio dessa maneira que acontece, né? Como tem essa coisa do calendário da moda, às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais, mas eu participo dessas contas estratégicas. E às vezes você não precisa escutar todos os teus clientes para você saber qual é o caminho. Você vai pegar ali uma relação ali, sei lá, 10%, 15%, de uma maneira que esteja equilibrada ali, né? Com perfis de clientes que combinam com o teu foco, mas que tem, assim, situações específicas, especificidades ali. Você tá ali em contato com essa turma. E os representantes, claro, né? Eu também é uma outra ação estratégica minha. Por exemplo, sei quando que vai sair no ar aqui, quando que vai sair o podcast, quando que vai entrar no ar, né? Porque estamos quase em ritmo de férias aqui, estamos na última semana de dezembro. Mas eu ainda na quarta, quinta e sexta dessa semana, eu ainda tenho agenda de uma reunião de 1 hora com 15 representantes, fazer uma reunião ainda com todos eles, uma com todos eles, né? E depois
para fazer alinhamentos sobre a largada do ano e tal. Eu vou participar com eles dessas reuniões. Cara, não tem muito jeito, é trabalhar, né, cara? Eu ainda não aprendi uma maneira de apertar um botão e nascer uma árvore de dinheiro para... A gente não pode romantizar o mundo dos negócios, né? Exatamente. É nisso que eu acredito, cara. É trabalho duro, assim. Trabalho duro. Não tem... Eu ainda... Tô querendo ver se a Multiplier lança um programa aí de como ganhar dinheiro fácil, mas acho que não existe isso aí, cara. Primeiro a gente tem que fazer isso para depois poder ensinar. A gente é muito skin aqui, tem que estar conectado. Para finalizar, André, a missão de vocês é muito clara, né? Vocês ficam todo momento provocando ali criatividade no cliente de vocês, daí você fala aqui da Casa Rosa, vem aqui, enxerga, vê, provoca, toma um café, senta, vamos discutir. E o cliente tem a oportunidade de pegar no cone e fazer participação da criação de um produto, né? Conta de onde veio essa inspiração ou fez parte da jornada. A gente já sabe que lá em 2011 já nasceu a Casa Rosa, mas não parou na Casa Rosa. Hoje ele entra na fábrica e participa da criação, né? Pois é, Chico, é o que eu estava falando antes, assim, eu não acredito nas coisas escritas na parede só, né? Eu acredito nas coisas sendo feitas, né, cara? Mão na massa. E quando a gente tomou a gente tomou uma decisão corajosa também, porque o nosso nome sempre foi Dalila Têxtil, né? Uhum. Aí chegou um treinamento, acho que foi 2022... Inclusive, ele falou, cara, vamos dar uma reforçada nessa simbologia. E a gente colocou Dalila Atelier Têxtil, né? Então, a gente escreve lá, Dalila Atelier Têxtil. Tá, mas por que um atelier? Aí é a melhor pergunta que tem, né? Quando o cliente fala, de onde que esse atelier? Eu falei, exatamente por isso que a gente botou esse nome, para provocar essa pergunta. Ou provocar o tipo da pergunta que você está fazendo agora. E foi exatamente para que nos desse a oportunidade de falar para ele, não, porque a gente quer fazer um trabalho individualizado, com cuidado. O que faz um ateliê? Né? Não é um a um, tete a tete, olho no olho. E também não é um ambiente de experiências. É um ambiente de experiências, cara. Um ateliê é um ambiente de experiências. E a gente é uma empresa B2B. Nós somos B2B. Não é tão comum você ter um modelo B2B. No B2C é mais normal você falar experiência do cliente no varejo. A gente é um B2B, mas, cara, como é que a gente pode aprender com os outros negócios? Uhum. Então foi um pouco isso. Falei, cara, o cara tá às vezes saindo do outro lado do Brasil, ou até tá vindo de outro país, né? Ou seja, sei lá de onde o cara tá vindo, mas ele separou 1, 2 dias para estar com a gente aqui. Meu Deus, o mínimo é atender com carinho e cuidado e empatia essa pessoa. E mais o que mais que a gente pode fazer? Uhum. E tem muita gente lá dali que nunca viu um tear, ou que já viu, mas que viu, passou reto. Cara, não dá pra gente ter uma... Eu acho que um pouco dessa transformação da fábrica foi um pouco de uma provocação assim, ó. Não dá pra ter uma casa rosa, um ateliê, um showroom lindo e maravilhoso, mas ter uma operação desequilibrada, ou seja, entra dentro da fábrica e aquilo não combina com o que ele viu no showroom, sabe? Então, meio que a gente... Tu sabe muito bem disso que eu tô falando. Tu anda lá dentro dos corredores da Dalila de vez em quando. E a gente, cara, não é romantismo, a gente... Foi pesado isso, mas a gente fez uma operação fabril que combina hoje com o que a gente mostra na Casa Rosa, né? Ela acaba sendo uma extensão da nossa simbologia do ateliê da Casa Rosa, com ambientes organizados, modernos, tecnologia, limpeza, organização. Então... Acho que essa foi a jornada. Não sei, até me perdi um pouco na tua pergunta, mas acho que é por aí. Não, é perfeito, porque, de fato, essa jornada do cliente, né? Algo que tu falou Então, lembrei. O cliente se sente como uma obra-prima que ele está criando, como se fosse um artesão lembrei. Usar a gente fala da experiência, né? Isso. Então, a gente separou lá uns teares, né? Na prática, que a gente fez separar uns teares lá para poder, porque a gente faz muito desenvolvimento. A gente tem Cara, a vida como ela é, realmente é difícil fazer o que a gente faz, mas a gente pegou o jeito. A gente customiza muito para o cliente, customiza muito. E aí a gente tirou, né, esse processo da produção em si, né, esse processo de customização, quando você está fazendo ali a pilotagem do produto, a prototipagem do produto, ele na primeira fase da prototipagem ele não briga com a máquina da produção, ou seja, não tem que negociar ali, olha, para essa máquina para fazer um primeiro protótipo. Então isso aí está à disposição do cliente. Então o cliente vai lá na Dalila, ele pega no cone de fio, ele tem a oportunidade de fazer junto tecido e tal. É bacana isso para ele viver a experiência, entender um pouquinho pelo menos da nossa realidade. Então a gente preparou um ambiente lá de engenharia aplicada, né? Estão lá os técnicos têxteis, né? Estão à disposição para
tirar dúvida, conversar. Nesse processo de desenvolvimento dentro do nosso showroom, cara, não dá para a gente romantizar o processo. Ele tem uma mistura de inspiração do ponto de vista de beleza do produto, de tecnologia, digamos, com brilho, caimento, etc. Mas também tem uma relação de custo, né? Quanto que vai ficar essa peça no final? O que dá para mexer nesse produto? Vamos mexer aqui numa largura do tecido para poder melhorar um encaixe, né? Numa modelagem. Isso tudo, às vezes, ou mexer numa gramatura do tecido. Então, não é todo mundo que está disposto a isso. A gente montou uma estrutura para essa predisposição. E, cara, também simples não é. Mas, às vezes, dá uma engargalada nesse processo. Mas a gente consegue, eu acho, que dinamizar bem isso. E a experiência do cliente, respondendo a tua pergunta, está conectada com isso. Ele ir lá, ele poder participar dessa construção, digamos, desse desenvolvimento, vendo ele acontecer na prática ali e participando junto, né? Isso é possível, né? André, há mais de 30 anos atrás, um senhor chamado Sr. José decidiu sair de representante para abrir um negócio dele porque queria atender os clientes de uma outra forma, queria fabricar os produtos exclusivos para esses clientes. Em 2011 nasce a Casa Rosa. Em 2012, vocês tomam uma decisão super desafiadora que entra no mercado masculino, premium, que exige demais da parte produtiva. Ao longo do tempo, você pega seu time, leva para fora da fábrica para fazer um benchmarking, para conhecer produção, fazer outros produtos, ter cuidado de novo com os produtos. Pega seu time de novo, leva para ouvir os clientes, para entender por que tanto setup, para que tantos desafios dentro da produção. E depois você sai de novo da empresa para melhorar o seu desenvolvimento, ser congruente com o que você prega na parede. E depois, mais uma vez, você sai, não tira de mim os meus key accounts, meus clientes principais. De novo, você está dando com o que fizeram há mais de 30 anos atrás lá, teu pai, né? Olha que incrível, né? Como muito. Ainda está dentro do DNA de vocês desde o princípio da Dalila Têxtil, né? E por fim, a gente termina uma jornada do cliente aí que você quer fazer o que o B2C faz com excelência, mas você tem o desejo e faz isso na prática dentro de um B2B, que é criar uma experiência do cliente. Isso aqui dá um livro. Se fosse para fazer um livro, André, que título que você colocaria na capa do livro aí? Cara, não sei que título eu botaria, mas alguma coisa assim ligada a essa filosofia, essa filosofada que eu vou dar contigo agora, que eu aprendi com o nosso amigo Ferreirinha, que assim, eu acho que é essencial que a gente esteja apto, predisposto a constantemente estar mudando, para a gente continuar sendo os mesmos, para a gente nos dar as oportunidades de continuar sendo nós mesmos, né? Então, tem uma profundidade aí nessa reflexão, né? Sim. A gente precisa estar em constante mudança, em constante transformação para a gente conseguir nos mantermos sendo nós mesmos, né? Então, eu acho que faz sentido aí com essa... Eu não sei que capa, temos que pensar numa capa boa aí, mas eu acho que tem a ver com essa lógica. Legal, cara. André, obrigado, cara. Gratidão por contribuir para Multiplier, para todo mundo que está assistindo a gente aí. Então, André, como é que as pessoas podem te achar aí? Ih, rapaz, me acha fácil. Não é um blogueiro, né, gente? Mas não. Compartilha um pouco aqui também. A gente precisa melhorar essas coisas, né, cara? Essas coisas de redes sociais. Mas eu tenho lá meu Instagram, que eu mantenho relativamente ativo lá e posto minhas coisas lá. É o @AndréLuiz, com S, Klein, K-L-I-N. E a Dalila Atelier Têxtil também. Dalila Atelier Têxtil. Legal. Tenho também uma operação que a gente tem conduzido com parceria com a Malve, né, nesses processos de busca de oportunidades. E também com a Fibra Viva. Sou muito grato de estar podendo também operar esse negócio. Não deu tempo para a gente falar, numa outra a gente fala. Mas também está lá, quem quiser entender um pouquinho, @Aglar, representações. A gente opera lá, rapidamente a gente opera lá uma disponibilidade produtiva, né, da Malve para um produto, digamos, mais básico, que hoje a gente não consegue mais ter capacidade produtiva para operar na Dalila. Então a gente identificou essa oportunidade, a Malve abriu as portas para a gente, então a gente faz aí uma operação conectada,
onde a gente vende, né? A gente é responsável pela operação de venda de malha em rolo no Grupo Malve. E esse foi um ano 1 e deu super certo, bateu umas metas, foi muito legal. E aí no meio do ano a gente abriu uma oportunidade 2, que foi Fibra Viva, do meu amigo Juca, da Metal Nox, que a gente abriu uma marca, Fibra Viva, para fazer também oportunidade, né? A gente tem o canal, né? E aí a gente usufrui desse canal, né? Com todo o nosso time de representantes, que é fantástico, maravilhoso. E aí a gente faz importação de tecidos, né? Da Ásia, diversos lugares do mundo. E estamos aí também operando o ano 1 agora, né? Do ano 1, virando o ano 1 por ano 2 também. Então estou muito feliz aí também de conduzir esses negócios. Não só você, porque creio que teus representantes também, né, André? Porque você poder entregar uma segunda, terceira pasta trabalhando contigo, na mesma cultura e tudo que você tem feito, poxa, é o quanto que você pôde contribuir para eles mesmos, né? Essa foi uma das grandes motivações, inclusive. Se fosse elencar 2, 3, essa, sem dúvida, tá no hall de motivações para a gente ter botado de pé essa operação. Foi mais oportunidades para um time que tinha fome, que tem fome e queria mais, né? E aí, exigindo um ritmo de crescimento na Dalila, ele falou, pô, tô crescendo já, bicho, 20%, 25%, calma. E aí a gente conseguiu abrir outras frentes, né? Então é muito bacana isso. Bom demais, André. Meu irmão. Muito obrigado novamente, cara. É um prazer ter você aqui com a gente e que bom que saiu esse podcast aqui com a gente. Tamo junto. Tá? A próxima vai ser no Boteco aí. Boa. Gente, obrigado por assistir até o final. Compartilha esse conteúdo aqui para quem você considera que merece receber essa aula aqui que o André compartilhou com nós. Até mais. Um abraço.